Terça-feira, 16 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa, refletimos o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 1 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. A tristeza encheu vossos corações. Nos discursos anteriores ao anúncio de perseguições aos discípulos, eles vivem o amor, mas encontram o ódio no mundo e a perseguição dos irmãos. Por isso a ausência de Jesus causa de sofrimento agudo. Mas esses sofrimentos são como as dores do parto, necessárias para que venha à luz a nova criatura, feita à imagem do Filho. Eu enviarei o defensor. A vinda do Espírito Santo não está mais ligada à observância dos mandamentos, como ouvimos anteriormente, mas é vista em continuidade com o acontecimento pascal de Jesus. Ele é quem envia e não mais o Pai, o que é um sinal identificador do Messias, já que só Deus dispõe do Espírito Santo. Dessa forma, o Pai e o Filho se identificam, assim como defende no versículo 15: tudo o que o Pai tem é meu. Quando vier o verbo vir é usado com referência a Jesus. A partir de agora, já não é usado mais para o Filho, e sim para o Paráclito, o defensor. O pecado, a justiça e julgamento, com essas palavras, Jesus retoma o tema da última ceia. A sua partida não é mais uma derrota, mas o cumprimento de sua missão. Para ele, é o retorno ao Pai que o enviou. Para nós, é a vinda do Espírito Santo, que esteve com ele durante a sua missão. Jesus inicia assim uma nova modalidade de presença. Antes estava conosco, agora está em nós, com o Consolador. A sua ausência não é a nossa morte, o nosso fim, mas a separação necessária para o nosso nascimento e crescimento. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje são um conforto para os discípulos que terão que enfrentar as mesmas dificuldades dele. A função do Espírito Santo Paráclito, assim como está descrita neste versículo 8 a 11, relaciona-se com a tarefa de testemunha anunciada no segundo discurso. Assim não podem duvidar da solidez do fundamento de sua fé ou da missão que são convidados a cumprir. O papel da Igreja, incendiada pelo Espírito Pascal, é testemunhar ao mundo o amor ao qual ele vem, para o qual ele vai. Essa é a verdade do mundo. Essa é a verdade da Igreja. Para isso, Jesus nos convida a abandonar o medo das tribulações e perseguições e permitir uma união afetiva e efetiva com Ele, que se dá no Espírito Santo. Só o Espírito pode mudar as situações mais difíceis que enfrentamos. Ele salva o mundo e vence o chefe deste mundo. O Espírito é como a luz que dissipa as trevas, mas faz o mundo perceber o próprio engano.
faz os discípulos entenderem o que ainda não tinham entendido. O Espírito, princípio da criação, mostra-se também princípio da salvação. Que neste dia possamos ser abençoados e santificados pelo nosso defensor.